Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí, Guerra, vamos para o nosso tema? Hoje nós temos aqui no Salmo 89, que vai ser nossa referência, do versículo de 19 a 29, nós temos a unção de Deus e seus frutos. Opa. Não é? A unção e seus frutos. Então nós vamos falar aqui, né? É muito forte isso e está dentro do Salmo. Eu gostaria de ler o Salmo aqui, 89, o versículo de 19 a 29. Você pode pegar a sua Bíblia aí, acompanhar se você quiser. Então, em visão, falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o teu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai e meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias no céu. Não é? Isso aqui é fortíssimo para Davi, né? Todos devem buscar a unção de Deus. Precisamos ser capacitados pelas suas mãos e evidenciar isso por meio de uma vida que seja muito superior à que poderíamos ter desempenhado sozinhos. O que é prometido aos que são ungidos pelo Espírito Santo. Né? Então nós vamos falar aqui sobre a questão de buscar a unção. Né? Todos nós devemos buscar a unção do Senhor. Né? Muitas vezes a pessoa acha que a unção só está sobre um. Não, todos nós temos esse direito. O Espírito Santo habita em nós e nos dá o direito de buscar esta unção. Então ela não é para fulano, para ciclano, ela é para todos. Não é? Deus dá essa unção para todos. E você tem o Espírito Santo, então nós vamos falar sobre isso. Sobre a unção que pode estar em você. Amém? Amém. Você pode interagir conosco através dos nossos telefones, né, de contato. Se você quiser participar ao vivo, é pelo 3253-3320, que é o DDD 31 aqui em Belo Horizonte, ou através do WhatsApp, que é o 984029756. Né? Você digita a sua mensagem, a sua pergunta, e aí então nós vamos tentar responder aqui ao vivo para você, tá bom? Então, faça isso e vamos interagir juntos e crescer através dessa temática de hoje, né? Eu queria começar colocando duas coisas que normalmente a gente faz alguma confusão com elas quando o assunto é unção. É a questão da unção e a questão dos dons. Né? Então, muitas vezes nós misturamos aquilo que é um dom e aquilo que é ou que poderia ser uma unção. Verdade. Então, hoje nós vamos tratar dessa questão da unção e o benefício que essa unção traz sobre aquele que a recebe. E quando você coloca, Guerra, que todos devemos buscar a unção do Senhor, é porque realmente o Senhor, ele libera essa unção para todos. Agora, não é a unção para que todos façam a mesma coisa. Nem todos são ungidos para a mesma coisa. E isso faz uma diferença, né? Cada um então, quando nós pensamos em dons, nós estamos pensando em uma habilidade.
Então, o dom ele é uma capacitação, uma habilidade. Os dons de Deus, então, é uma capacitação especial de Deus através do seu Espírito para desempenharmos determinadas funções. E eu posso ter um dom e não ter recebido ainda a liberação para o exercício pleno desse dom, que é a unção. Então, a unção é como se fosse um selo para os Sim. dons que nós recebemos. Com certeza. É como se fosse a liberação para o exercício desses dons. Então, quando nós pensamos, né, por exemplo, o Salmo, ele diz que Deus ungiu Davi. Claro que Davi já tinha algumas habilidades e continuou desenvolvendo essas habilidades. E Davi, para fazer aquilo que ele fez, ele foi ungido 3 vezes. Mas quando Davi já recebeu a primeira unção, isso já fez diferença na vida de Davi. Por quê? Ali ele já começou a fazer aquilo para o qual ele foi chamado para Com fazer. certeza. Então, quando nós unimos os dons, que são as habilidades que nós temos, com a unção de Deus, liberando essas habilidades para cumprir o propósito do Senhor, aí nós alcançamos a meta e o destino que é aquilo que Deus tem para nós. Então, a questão da unção, ela traz realmente muitos benefícios para nós. E com certeza, como o Guerra disse, nós devemos buscar a unção. Se nós começarmos a entender o nosso destino, o nosso chamado, o propósito de Deus para a vida de cada um de nós, e vamos começar a buscar essa liberação e essa capacitação de Deus, Deus vai derramando essa autoridade, que é essa unção, essa liberação, para que a gente faça aquilo que precisa fazer. Né? Exato. Inclusive nós temos aqui, já estão chegando algumas participações, mas tem uma pergunta que é referente sobre uma temática que a gente abordou nos programas agora recentes sobre medo. Sim. E eu acho que vale a gente responder essa participação. Eu só não diz de onde é, é daqui, de Belo Horizonte, eu acho. A paz do Senhor, pastores, meu esposo está desempregado e surgiu uma oportunidade e ele se animou muito, porém a vaga foi preenchida por uma outra pessoa, né, e ele já está com 50 anos de idade, não sei mais como ajudá-lo, temos orado e jejuado, mas tenho medo dele desanimar na fé, pois sinto ele triste, preocupado comigo e com os nossos filhos. Por favor, orem por nós. Ele sempre trabalhou desde os 13 anos e como cabeça do nosso lar tem sido muito difícil para ele. Meu nome é Rosimeire e dele é Edson, não é? Podemos dar uma palavra, né, para Diane. Tem 2 situações aí. Tem. Primeiro, a questão do que o país está passando. Isso, Não é a questão de desemprego, de tudo. Então, isso aí já gera um medo. já. Não é? E a idade, que é 50 anos. Não é? E tem família, tem tudo. Então, eu creio que aí, além de medo, ainda gera uma insegurança no amanhã. Né? Dele pensar, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou acordar, como que eu vou arrumar? Eu tenho... E o fim do mês? Como é que eu vou sustentar a minha família? Então, esse medo aí, ele até é um medo até racional, porque a pessoa vai ter esse medo, não é? E aí traz a insegurança. Ele tem que depositar em Deus, né, essa confiança dele. Agora, o que ela pode fazer? Incentivá-lo, ajudar, não desanimar ele, não cobrar dele. A cobrança também, ela dá uma gasolina para o medo dele, não é? A pressão também, esse momento não é um momento de pressão. Então a forma de se ajudar agora é orar com ele, né? Reforçar a fé dele, tentar trabalhar em cima disso aí. Porque o que ele está passando é um medo racional, ele é normal para quem está dentro de uma situação igual a que ele está. Agora, precisa de passar para ele sobre a questão da fé, que Deus tem o melhor para ele, que Deus vai abrir porta e tudo, e motivá-lo. Aí precisa da motivação para ele seguir em frente. Aí tem uma outra questão também
que eu acho que é importante, porque se ele trabalha desde os 13 anos e ele está com 50 anos, então é uma trajetória e ele aprendeu nessa trajetória a suprir suas necessidades e hoje ele vê nessa situação onde ele não está, talvez, conseguindo suprir da maneira como ele queria, então a autoestima ela sofre um abalo. Então vem aquela sensação de incapacidade. Né? Principalmente depois de ter passado por uma possível seleção de empregos e perde, né, essa vaga que achou que poderia ser dele. E aí, se essa vaga ele perdeu por alguém que ainda é mais novo do que ele, então essas situações precisam ser trabalhadas com cuidado e ajudando ele a elevar essa autoestima. Né? Eu acho que isso, nesse momento, é muito mais importante do que o próprio medo. Porque eu creio que é muito mais insegurança do que medo. Né? E uma coisa que o nosso pastor Márcio sempre fala olha, se o emprego está escasso, então, mas trabalho não está escasso, né? Trabalho tem muito. Né? Então, períodos onde tem escassez de empregos, tem toda aquela estrutura de segurança, carteira assinada, essas coisas todas, né? Mas trabalho tem, então busca-se trabalho, mesmo que não seja na área, qualquer outra coisa, né? Só para não ficar inativo dentro de casa, parado, né? E vendo as necessidades e as pressões vindo, né? Vendo a dificuldade da família e dos filhos, e aí a pressão interna, que é muito forte, né? Muitas vezes é mais forte do que a externa, principalmente para um homem de 50 anos, né? E que a responsabilidade como hombridade, como cabeça de suprir a família. Então, orem nesse sentido, né? Talvez estejam buscando uma porta de emprego, comecem a orar por uma oportunidade de trabalho, de repente existe um potencial aí guardado, né? E de fazer alguma coisa, e de repente Deus quer usar isso para abençoar a família, e um dom, um talento. Então, assim, busque de Deus mesmo, para que o Senhor possa abrir uma porta, não só de emprego, mas de trabalho, né? Que possa desenvolver, começar mesmo que pequenininho, mas um pequenininho nas mãos do Senhor, né? Ele é o fermento, estabelece o fermento e tudo cresce, né? Para a glória do Senhor. Vamos aos tópicos aqui que nos auxilia, né? E para que você entenda sobre essa questão da unção e dos frutos, né? Os frutos que gerem através dessa unção. Então nós temos aqui, primeiro, o auxílio de Deus e ser chamado de servo de Deus. Não é? Nós temos o auxílio de Deus e ser chamado servo de Deus. Então nós temos esses dois tópicos aqui que para você receber unção, você tem que ser servo. Não é? Davi era servo do Senhor e ele foi ungido como rei. Mas ele fez o que ele fez por onde merecer esta unção. Não é? E você tem que ser servo. Deus tem que olhar você e sentir que realmente você é servo. Seu coração está ali, está na obra, está nas coisas do Senhor. Muitas vezes as pessoas querem, mas estão totalmente fora dos conceitos bíblicos, fora das coisas do Senhor. Então, para você ter esse auxílio de Deus, você precisa de ser servo, não é? E para ser servo, tem que ser servo. Tem que servir, tem que né? reconhecer que existe um Senhor. Isso. E a capacitação vem desse Senhor. Com Serve, certeza. serve. E Né? que eu dependo e preciso dele. É isso mesmo. Então, quando coloca, né, Sim. que recebemos o auxílio do Senhor, quando a unção do Senhor vem sobre nós, e que nós somos chamados ou reconhecidos como servos do Senhor, realmente há essa conexão entre essas duas coisas. Primeiro, só posso ser servo se eu reconheço o senhorio. Né? Não existe servo se não existe Senhor. E se eu reconheço o senhorio, eu me coloco debaixo da sua proteção. E aí eu posso receber esse auxílio. Então eu posso receber o auxílio de Deus e, recebendo esse auxílio de Deus, ser chamado de servo de Deus, porque aí eu tenho Ele como meu Senhor.
E isso vai fazer toda a diferença. Quando nós pensamos em unção, a unção é para fazer aquilo que Deus quer. Com certeza. Então eu preciso entender o que Deus quer. E é Ele que está não só capacitando, mas é Ele que está cuidando de todas as coisas. Porque o propósito não é o meu propósito. O propósito tem que ser o propósito dele. Exatamente. Então aí entra a questão do auxílio, do senhorio e do servir. Então essa é uma questão importante. Temos aqui a participação. Bom dia, paz do Senhor. Moro em Simão Dias, Sergipe, acho que é no Sergipe. Obrigado pela sua participação, está nos acompanhando. Bom dia, por favor, peço oração para a liberdade de Alain Ranieri Amaral. A liberdade, peço oração pela liberdade do meu sobrinho, Amaral, que está preso com 18 anos. Por coisas que ele fez. Que ele não fez, por coisas que ele não fez. Ok, nós vamos orar aqui por ele, pelo Alain. Temos aqui outra participação. Graça e paz, muito bom esse programa, tem tirado muitas dúvidas, até aquelas que eu não tinha. Ó, que benção ainda. Isso é bom. Vamos saber se tem unção. Qual a diferença de dom e talento? A Diana de Canarana, Mato Grosso. Canarana. Ei, Diana, qual a diferença entre dom e talento? Olha, normalmente, em alguns contextos, nós podemos considerar tanto os dons como talentos como a mesma coisa, né? Mas, uma maneira simples, quando nós pensamos em dom e pensamos em talento, é que o dom, ele vem de estou falando um dom espiritual, né? Isso, Dons sim. que vêm do Espírito. Ele vem de uma capacitação própria de Deus, uma capacitação sobrenatural de Deus através do Espírito de Deus. Claro que assim nós podemos também desenvolver e aprender a usar os dons na obediência ao Espírito. Assim também como podemos desenvolver determinadas habilidades ou o que nós podemos chamar de talentos naturais, que são determinadas coisas que você aprende, aperfeiçoa e faz bem, mas não é necessariamente uma liberação sobrenatural do Espírito de Deus sobre a sua vida. Então, tanto os dons quanto os talentos são coisas que nós recebemos de Deus. Umas nós desenvolvemos de uma maneira mais natural, aperfeiçoamos à medida que nós vamos usando, aprendendo a lidar e aprendendo mesmo no sentido de adquirir conhecimento e experiência com o uso desse talento. O dom, ele pode ser exercido e aplicado sem necessariamente passar por esse processo, né, de crescimento e desenvolvimento. Então, ele vem de uma forma mais sobrenatural. Nós temos aqui a participação do Everton, lá de Aracaju. Ele já nos enviou anteriormente algumas mensagens a respeito do final do noivado. E ele hoje está mandando assim: paz, Senhor, amados de Deus, preciso de oração com urgência, orem por mim. Meu nome é Everton, chego o dia, choro muito e pela noite também. Todo dia acontece isso. Escuto o louvor e começo a me desmanchar em lágrimas o tempo todo e parece que não acaba. Por favor, fale com o Senhor por mim, fale com Ele, por favor. É questão do noivado dele, lembra que a gente até já deu uma resposta para ele, né? Eles pecaram, desagradaram o Senhor e hoje, após a gente ter comprado o apartamento, ela separou e ele está sem força, né, diante disso. O que nós podemos dar uma palavra para ele sobre isso? A questão, se ele está ouvindo louvores e chora, né? Isso é bom. Pode ser quebrantamento, não é? E isso pode ser bom. Agora, com relação a voltar o namoro, né, ou esse noivado, numa relação ela precisa de duas pessoas. Então, como
Guerra até orientou no programa anterior, né? Procure e veja, se ela não está com ninguém, há possibilidades de um retorno, mas é importante saber por que houve essa separação, não é? E acertar, se houver possibilidades de acerto, perdoar, porque sempre há possibilidade de perdão, não é? Então, perdão não é uma questão de se tiver chance. Perdão é uma condição básica. Então, perdoe, seja perdoado, peça perdão e também libere esse perdão, caso precise, e tente acertar, se há essa possibilidade de acerto. Né? Acho que precisa realmente, Everton, não é? Everton, definir a situação para que você possa, né, se não tem realmente como voltar, dar um outro rumo e começar a orar por outra pessoa. Se não é essa pessoa que Deus tem para você, com certeza Ele tem uma pessoa para você. Claro. Né? Nós temos aqui, eu queria só colocar aqui, porque a gente está colocando os tópicos aqui, só para o seu entendimento, que fala, né, o que nós colocamos aqui, o que é prometido aos que são ungidos pelo Espírito Santo. Né? Então, o que foi, nos primeiros 2 tópicos nós colocamos, foi prometido o auxílio de Deus e ser chamado de servo de Deus. Agora nós temos ter a força e a mão de Deus com ele. Não é isso? Ser liberto da aflição e do engano. Então, essa unção, ela te traz tudo isso que nós estamos colocando aqui. Né? Quando Deus unge, né? Ele ungiu um rei, quando você busca essa unção, você está ficando, né? Deus está colocando essas coisas para você aqui, algumas acrescentando e outras te dando livramento delas. Olha para você ver aqui, ter a força e a mão de Deus, Ele está te dando força. Ser liberto da aflição e do engano, você vai ser liberto de 2 coisas. Da aflição, né? Você está me olhando aí, está muito aflito aí, você vai ser liberto agora em nome de Jesus, amém? E do engano, né? Muitas vezes o inimigo tenta vir com um espírito de engano sobre a sua vida. Você tem uma unção, meu querido, Deus vai te dar discernimento disso, você vai sair dele rápido em nome de Jesus e ficar livre desse engano aí. Então nós temos aqui as 2 coisas, né? Ter a força e a mão de Deus, ser liberto da aflição e do engano. Você pode escolher uma das 2 ou as 2. Além disso, eu prefiro ter vitória sobre os inimigos. Amém. Vai vir, vai vir, tá aqui, ó. Vai chegar. Me ajuda aí, viu? Vai chegar. Não ande seu pai adiantava o relógio 5 minutos. Não. Você está querendo adiantar o meu aqui? Aprendeu com o pai dele mesmo? Mas a questão da unção, a própria palavra de Deus diz que a unção nos faz discernir todas as coisas, né? E quando nós recebemos a unção de Deus, a promessa de Deus é que vem junto com essa unção a sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela realmente nos ajuda a discernir as coisas e realmente nos leva a um direcionamento muito mais claro, tirando todo o engano. É muito interessante, Guerra, porque a unção, ela sempre está associada a uma visão de Deus para nós. Sim, né? Com certeza. Então, Deus, quando Ele nos unge ou libera uma unção sobre nós, essa unção é para que nós possamos fazer algo. A unção é para que possamos fazer algo. E aí, voltando de novo, né, entre o paralelo de unção e dom. O dom você usa se quiser. A unção você recebe para usar. Sim, com certeza. Não há a liberação de uma unção se não há um propósito e algo para ser feito. Então, se você realmente ora a Deus, pedindo a Deus para que Ele derrame sobre você uma unção, com certeza vai vir sobre você a unção de Deus, mas junto com ela vai vir uma responsabilidade e algo para ser feito. Então, quando você entende o que é para ser feito, e aí os enganos eles se dissipam e você tem discernimento
claro daquilo que é para fazer. Né? Nós temos a participação do Itamar aqui de Belo Horizonte. Olá, Itamar, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor, eu sei que o senhor olhou o relógio, porque são muitos versículos. Não, eu olhei para ver se ainda era de manhã ou já era tarde. Então por isso que eu olhei o relógio. Tudo bem contigo? Amém. Eu saúdo os 3 pastores aí com a graça de Cristo Jesus. Amém, querido. Amém. Amém. Né? Eu até brinco aqui com os meus irmãos espirituais, são o RRG de Cristo Jesus. Obrigado, querido. Pois não, Itamar. Quando a gente está falando aí, a gente fala do Espírito Santo ou do poder, que vem a unção. Sim. Vem em João 14, né? Versículo 16, 16, 13, no 15. E lá em 1 João 2, Sim. 22, fala: a unção que recebeste a verdade, nela permaneceis, ela ensinará todas as coisas. Sim. Salmo 119 e 115, para resumir. Sim. E Jeremias 31, 31, versículo 33, 34, Sim. lá ele fala do concerto de Deus, que está em Hebreus 8:10. Aí eu pediria aos pastores, né, Sim. pela inspiração do Espírito Santo, para direcionar o cumprimento aí de Ezequiel 37:12 e o preenchimento do Espírito Santo. Certo. Amém? Tá jóia, querido. Muito obrigado, viu, Itamar? Eu agradeço. O Senhor te abençoe ricamente aí. Um abração. Amém. Eu não sei se eu entendi, né, muito bem, mas com relação ao enchimento com o Espírito Santo. Isso. Né? É isso Então, mesmo. é isso? É foi isso mesmo. Ok. Ezequiel 37:12, lá no Mas, uma das coisas que nós precisamos entender é que há níveis de atuação do Espírito. Né? Eu vou tentar falar isso de uma maneira muito clara e não fugindo muito do nosso tema, que é a questão da unção, que é uma das formas do Espírito se manifestar sobre nós. Então, o Espírito ele vem sobre nós quando ele nos unge, né? Quando há essa liberação para algo que ele quer que façamos. O Espírito vem sobre nós, liberando sobre nós os dons, que é uma capacitação sobrenatural para fazer as coisas no reino de Deus, né? E já falamos a diferença entre unção e os dons. E o Espírito também vem sobre nós no sentido de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que é o princípio do nosso relacionamento com Deus. Então, todos nós podemos ter essa presença ou essa manifestação do Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus não há revelação de pecado, não há convencimento de pecado e não há arrependimento. Exato. Então, é essencial a obra do Espírito Santo, mesmo naqueles que ainda não receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É verdade. Não é? Então, o Espírito Santo, ele está agindo e continua agindo todo o tempo. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, ele não mais age de uma maneira de fora, externa ou intermediária. Como fazia no Velho Testamento. Né? Exatamente, ouvindo só para nos convencer. Isso. Ele então começa a morar em nós, porque nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. E ele é o Espírito que está em nós, testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o espírito de adoção em nós. Então, nós passamos, além de ouvir, como já ouvíamos antes, passamos a ser morada do Espírito Santo. Mas isso ainda não significa o que nós podemos chamar de enchimento com o Espírito Santo.
Ele habita em nós, mas nós ainda temos determinadas áreas na nossa vida que ele precisa ocupar. Ocupar e preencher. E à medida que nós caminhamos e que nós vamos discernindo, né, a atuação do Espírito, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais espaço nós vamos dando para Ele. Exato. E Ele vem nos enchendo cada vez mais. Né? Então esse enchimento com o Espírito ainda pode ser maior, no sentido de que ele não só nos encha no sentido de completar, mas que ele também transborde, né, no sentido de uma manifestação do Espírito através de nós. Amém. Eu acho que deu para... Tranquilo. Espero que tenha contemplado o Itamar e aqueles que estão nos ouvindo. Até eu. Nós temos muitas participações aqui, eu quero comentar. Nós temos aqui a participação ali daquele bairro que o Guerra gosta muito, Coração Eucarístico. Diz assim, tudo bem com vocês? Acompanho o programa e gosto muito e ajuda muito, obrigado. Queria saber dos pastores, sou casado há 25 anos e há 5 anos me tornei cristã com toda a honra, mas meu marido não. E fico muito triste e apreensiva. O que eu devo de fazer? A Maria Eugênia, do Coração Eucarístico. Rogério, oração, não tem... são duas coisas que você tem que fazer. A primeira é testemunho. Né? A própria Bíblia alerta, né, sobre a mulher que edifica o lar, a mulher sábia, ela edifica o lar. Primeira coisa é você testemunhar para o seu esposo que realmente você é uma esposa cristã. Isso aí é importantíssimo. Segundo, oração. Se você caminhar com essas duas coisas aí de mãos dadas, você vai conseguir levar seu marido para Jesus. Porque muitas vezes a esposa quer levar o marido para Jesus, mas ela trata mal o marido, grita com ele, você entendeu? E outras coisas mais. Aí o cara fala, poxa, qual a diferença que ela tem? Não é? Às vezes cobra do marido uma atitude cristã, sendo que quem é cristã é ela e não o marido. E não o marido, não é? Então muitas vezes está lá o marido pode ser até o 6+1, tem 6 qualidades, falta uma só de Jesus e a mulher converte e acaba destruindo umas 3 dessas 6 aí, né? Que estraga tudo aí com testemunho e tudo. Então faça isso, né? Seja realmente uma esposa que ama, uma esposa que dedica ao lar, ele vai enxergar isso em você. E se, né, você converteu, tinha alguma coisa de errado, procura consertar. Que aí ele vai realmente falar, olha a diferença dela, depois que ela foi para a igreja e tudo. Aí sim, aí você vai fazer com que ele vá até a igreja e abra o coração. Nós temos aqui uma mensagem que veio da Edel, lá de Viena, da Áustria. E ela diz assim, urgente, aos queridos pastores da Clínica da Alma, peço que orem hoje pela minha irmã Valquíria, no Rio de Janeiro, que está passando por um problema seríssimo, em que o marido dela, inocentemente está envolvido na justiça. Ela é serva do Senhor, ele ainda não. E eles não têm recurso para buscar ajuda de profissional competente. Por paz e direção do que fazerem, porque ele não sabe o que fazer. A audiência será no início de março. Temo que eles não resistam à opressão física e emocional decorrentes disso. A paz do Senhor, eu sou a irmã dela, Edel de Viena, da Áustria. Nós vamos orar, viu, Edel, aqui no final do programa, e nós vamos colocar isso diante do Senhor e pedir que o Senhor possa intervir, não é, com o seu poder. Eles talvez não tenham um recurso, mas tendo o Senhor é o recurso maior, não é mesmo? Amém. Isso que é importante. A paz do Senhor, peço oração pela minha família, me chamo Robert Mendes, aqui da região de Belo Horizonte. Peço oração pelo meu esposo, pela vida espiritual dele, assisto a Rede Super sempre que posso. Tem me ajudado muito quanto ao conhecimento do Evangelho. Deus continua abençoando vocês. DDD 79. Né? Graça e paz, boa tarde. Meu nome é Braulio, sou mineiro de
de Divino, Minas Gerais, mas moro em Macaé, no Rio de Janeiro. Gostaria de fazer uma pergunta. Fui casado 12 anos e minha esposa decidiu me deixar e saiu de casa já faz 1 ano. E ela pediu divórcio e já está quase saindo. Gostaria de perguntar sobre as leis hoje, sobre se poderei casar novamente, se um dia Deus me der uma esposa ou se não posso mais me casar. E se podem me ajudar em oração pela minha vida espiritual, pois está muito difícil. Parabéns pelo programa. Braulio, sobre a questão de um novo casamento, essa é uma situação assim que a gente tem que entender mais, conhecer mais sobre a situação, porque essa é uma área assim, muito delicada e a gente precisa ter conhecimento de causa, tanto da sua parte, da sua esposa, né, ex-esposa que agora está divorciada. Essa questão de um novo casamento, a Bíblia nos dá alguns princípios sobre isso, né, sobre o novo casamento, e a gente tem que ter um conhecimento de causa. Então por isso que eu não vou responder, não posso responder aqui ao vivo, porque é uma situação muito delicada e também é uma área assim, um pouco controversa a nível teologicamente falando, a nível de igrejas, de denominações, e que tem alguns posicionamentos, alguns colegas pastores têm alguns posicionamentos mais radicais, outros muito liberais, outros mais assim centrados, né, equilibrados. Então por isso que a gente não vai responder para você, tá bom? Porque isso a gente precisa ter um conhecimento de causa mais profundo da situação para a gente tecer um comentário aqui, tá bom? Olha, só colocar uma coisa para ele aqui. Eu acho que no momento ele deve não preocupar com isso, mas preocupar em se reestruturar daquilo que ele ficou da separação, do divórcio, de tudo. Ele criar uma estrutura em cima daquilo. Você entendeu? Eu acho. A preocupação dela agora. Cuidar dele um tratar, pouco, né? cuidar da sua alma, deixa essa outra preocupação para frente, mas preocupa em restaurar, equilibrar emocionalmente. Aí depois você pensa nas outras coisas. Mas procura se reestruturar agora. Senão vai ser uma coisa que vai atrapalhar de você se reestruturar. Então pense mais em você agora. É verdade, né? É verdade. Vamos lá, né? Agora chegou na onde você queria, tá? Chegou onde eu queria? Agora chegou. Ter vitória sobre os inimigos, não é? A fidelidade e a bondade de Deus não são, não é? Você vai ter vitória sobre o inimigo, vai ter a fidelidade e a bondade de Deus sobre a sua vida, não é isso? Duas coisas exceller, né? Sim. É uma coisa bom importante, demais. a gente entender, primeiro, se a unção, Entrei no ela terreno vem do inimigo. Tô com essa música já faz tempo. O pezinho. O pezinho. Sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que se a unção é uma capacitação de Deus para que a gente realize algo, Sim. né, uma liberação de Deus para realizar a obra de Deus, nós precisamos contar com a fidelidade de Deus e crer nessa fidelidade Com de certeza. Deus, de Isso que, mesmo. inclusive, Ele vai nos dar a vitória, independente de qual seja a circunstância contrária que aparecer. Por quê? Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. De Deus. E Amém. Ele pode todas as coisas. Deus, eu costumo usar a expressão que Deus não recruta kamikaze. Deus não precisa Com de kamikaze. certeza. Né? Ele chama, sim, pessoas para estar em posição de guerra, ele chama guerreiros, chama seus soldados, ele se coloca como o Senhor dos exércitos. Então, o servo do Senhor, ele faz parte desse exército, ele é um soldado do Senhor, mas ele não tem kamikaze. Isso é algo que não está escrito em nenhum momento na palavra do Senhor. O Senhor pode requerer de você que você seja um mártir, mas até mesmo isso ele vai te ungir para ser. E essa morte não será uma morte em derrota, mas será uma morte em vitória. Amém. Não é? Então,
Quando nós olhamos, e hoje, né, não é só no Império Romano que isso acontecia, isso tem acontecido hoje. E temos visto muitos vídeos distribuídos na mídia, no YouTube, a respeito de cristãos que estão sendo martirizados. Há uma unção de Deus especial sobre essas pessoas. Há um dom e uma capacidade sobrenatural do Espírito sobre essas pessoas. E essas pessoas não estão entregando a sua vida em derrota. Elas estão entregando a sua vida em vitória. E creem na fidelidade de Deus e creem na bondade de Deus e estão realmente vivendo a fidelidade e a bondade de Deus. Ainda que nós, que não estamos vivendo aquela situação, não tenhamos condição de entender, mas aquele que está vivendo, com certeza, está entendendo e vendo essa fidelidade e bondade de Deus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.